Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por sua companhia, obrigado por estar junto conosco e dedicar esses momentos especiais para o crescimento no estudo da Palavra de Deus. Mas bem, há alguns sábados eu estive compartilhando a palavra na igreja do Conjunto José Bonifácio, lá na Zona Leste de São Paulo, e foi um culto especial para um momento especial em que a igreja compreendeu que, apesar de estar vivendo um tempo difícil, um tempo complicado, em meio a uma pandemia, igreja fechada, pessoas sofrendo, algumas pessoas da comunidade que, inclusive, foram perdidas para a própria Covid-19, mas que havia também muita razão, mesmo no meio de uma crise como essa, para se agradecer a Deus. Então, eu compartilhei uma visão sobre gratidão na perspectiva da vida do apóstolo Paulo, que mesmo estando no corredor da morte, mesmo estando no momento ou que antecedeu a sua execução, na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, ele ainda deu um grande exemplo de postura cristã diante do sofrimento. Eu espero que você seja abençoado através desse estudo. Se eventualmente for, quero te convidar para poder compartilhar esse estudo com as pessoas que fazem parte do seu círculo de influência. Que Deus te abençoe. Espero que você goste da mensagem que vai estar ouvindo. Um feliz sábado a todos. Bom, sem sombra de dúvida, é um privilégio poder estar aqui junto com vocês. Eu confesso que um misto de sentimentos enche meu coração hoje. Em primeiro lugar, porque é a primeira vez, desde que começou a pandemia, que eu tenho a oportunidade de vir à igreja junto com a minha mãe. A última vez que nós estivemos juntos na igreja foi antes da pandemia começar. E nós ainda tínhamos o meu pai junto conosco. No começo da pandemia nós perdemos o meu pai. Eu tive uma das coisas mais difíceis dentro desses quase 20 anos de ministério que eu tive que fazer, foi depositar o corpo do meu pai na sepultura. E talvez seja por isso que hoje meu coração está meio apertado, porque essa igreja me traz grandes recordações. Em primeiro lugar, porque quando a Associação Paulista Leste resolveu desenvolver um trabalho de evangelismo aqui nessa região, era um bairro novo, uma região com uma grande concentração de pessoas, mas ainda não tinha uma luz acesa aqui nesse lugar. O pastor que estava tomando conta desse trabalho era o pastor também da igreja de Guaianazes, a igreja que a gente frequentava. Meu pai era ancião dessa igreja, e eu me lembro do dia em que o pastor esteve lá na nossa casa. E ele disse para meu pai: olha, a equipe de evangelismo da associação vai vir para começar um processo de evangelismo, mas antes disso, eles solicitaram que nós fizéssemos um trabalho de preparação do campo com a Semana Santa, montando um núcleo base para que depois, com o processo de evangelismo, uma igreja seja plantada. E o meu pai veio fazer a Semana Santa no Centro Cultural, que deve ficar em algum lugar por aqui, que já faz tanto tempo que eu já nem lembro mais onde é que é. É por aqui, aqui perto. Eu era, na altura, foi a primeira responsabilidade que eu tive com o meu pai, eu era técnico de multimídia dele. Então, você está imaginando o que era ser isso naquela altura, né? Não tinha esses equipamentos todos que a gente tem aqui. O que a gente tinha, meu pai tinha, era um projetor de slide e um gravador. Então ele pregava, depois minha função era, quando ele fazia o sinal, ir passando os slides ali. Foi muito bom aquele momento. Depois acompanhamos quando a tenda foi montada e o evangelismo aconteceu. Foi muito, parece, enquanto eu vinha para cá, parecia que foi ontem, mas já faz uns largos anos. Então hoje eu confesso que meu coração está apertado aqui, com saudade do meu pai, saudade daquele momento que a gente teve a oportunidade de poder viver nesse lugar. Mas uma outra razão pela qual também meu coração fica hoje aqui saudoso,
Eu tinha 6 anos de idade. Você sabe que todo menino terrível tem um companheiro de crime, né? E eu tinha o meu companheiro, meu amigo de travessuras na igreja, que era o Adilson Barros, vocês devem conhecê-lo. Crescemos juntos, como o Roberto já mencionou, ele se tornou o capitão da nossa unidade. Eu não sei como é que você ainda tem saúde mental, Roberto. Foi um momento difícil, vou te dizer. Como é que nós nos tornamos desbravadores? Num domingo à noite, enquanto o primeiro ancião pregava, nós tivemos uma ideia genial. Fazer uma corrida dentro da igreja para ver quem chegava no fundo primeiro, mas por baixo dos bancos. Você pode imaginar que a gente tumultuou um pouquinho o culto. Eu me lembro que eu senti uma queimação nessa região, quando o irmão Jorge, que era chefe de diáconos, me pegou pelas orelhas e me trouxe para frente e me entregou para o irmão Paulo. Eu tinha 6 anos. O irmão Paulo olhou e disse assim: o que é que nós vamos fazer com esses meninos? Então o Adilson de um lado e eu do outro. Ele disse: a partir de hoje os 2 estão de castigo. Vão para o clube de desbravadores. O Geraldo Cabral, que era o diretor do clube, falou: mas o castigo é para quem? Eles nem têm idade para isso. Pois o irmão Paulo decidiu que a gente ia para o clube. E fomos entregues na mão do Roberto. E ele mencionou que foi firme, foi mesmo, mas foi necessário, foi necessário. Eu me lembro de uma ocasião em que ele foi buscar a gente no lago, no Parque do Carmo. A gente estava lá dentro, com uniforme e tudo. O mais interessante é que quando eu fui para o Rio Grande do Sul e tive a oportunidade de trabalhar como departamental de desbravadores, o Adilson foi meu departamental associado. E a gente se lembrou muito de você, muito de você. Você foi firme, mas foi necessário. Então é um momento de grande alegria poder estar junto com vocês. O Roberto me pediu para poder hoje falar um pouquinho a respeito da gratidão. Hoje é um culto especial que estará sendo dirigido que foi dirigido pelo grupo de diáconos da igreja. E ele falou: olha, esse foi um ano tão difícil, um momento de perdas, um momento em que foi complicado se descobrir como desempenhar um ministério junto de uma igreja que em boa parte do caminho esteve fechada, em que as pessoas enfrentaram perdas, dificuldades, mas Deus foi tão generoso conosco que nós queremos agradecer a Deus. E eu fiquei pensando, o que a gente fala sobre gratidão num ano em que boa parte das pessoas sofreu perdas, boa parte das pessoas acabou enfrentando dificuldades, teve o seu direito mais básico, o direito de ir e vir, tolhido. Aglomerações dentro de igrejas acabaram sendo impedidas que tivessem lugar. Na minha igreja em Santo Amaro, nós tivemos a oportunidade de poder retomar os cultos no mês de agosto. Eu fui transferido no meio da pandemia. Então eu tive que conhecer a minha igreja através do Zoom. Fui ter o primeiro contato com as pessoas da igreja a partir do mês de agosto desse ano. Foi 1 ano e meio de trabalho através do Zoom. Confesso que em quase 20 anos de ministério, nunca tive um momento tão desafiador. Momento em que eu tive que fazer mais funerais do que batismos. Momento em que eu tive que fazer mais unção de enfermos do que dedicação de crianças. Um ano como esse, o que falar sobre gratidão? Será que dá para falar sobre gratidão numa época como essas? Bem, olhando para a Bíblia, eu lancei mão da história de um dos personagens, na minha opinião, um dos mais emblemáticos personagens do Novo Testamento. Um homem que passou por tantas situações probantes, que talvez se alguns de nós tivéssemos que passar por 1% daquilo que ele passou, a gente jogaria a toalha. Quantas são as pessoas que
acabaram deixando o caminho do Senhor Deus porque sofreram perdas? Quantas são as pessoas que talvez por causa dos desmandos dessa pandemia, ouviram a própria voz do tentador dizendo assim: aonde estava Deus quando você perdeu seu emprego, quando você perdeu o seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha? Há 2 semanas atrás, eu tive que fazer o sepultamento do filho de um irmão querido da nossa comunidade. Um rapaz, ainda um adolescente, que mesmo depois do processo de vacinação acabou sendo contaminado pelo Covid e faleceu. E eu fiquei pensando, o que eu vou dizer para um homem como esse? Um homem que mesmo dentro de todo o período que nós tivemos de pandemia, manteve-se fiel a Deus. E eu pensando, meu Deus, me dê sabedoria para conseguir chegar até Ele. Me dê sabedoria para conseguir dizer a palavra certa para Ele. E quando eu cheguei, ele olhou para mim e disse: pastor, fique tranquilo, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que no final Ele se levantará. Portanto, mesmo quando pessoas boas sofrem, nós temos a oportunidade de entender as circunstâncias sob 2 perspectivas. Nós podemos olhar para aquilo que são as perdas, as dificuldades e os problemas, e dizer: onde é que estava Deus quando isso aconteceu? Ou nós podemos olhar para tudo isso e enxergar bem do nosso lado, abraçado conosco, a querida pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo era esse tipo de gente. Eu gostaria de ler um texto junto com você hoje, para podermos entender um pouco desse momento. Um momento em que Paulo resolve ser grato a Deus. Numa crise, pessoalmente falando, uma das crises mais intensas que ele sofreu na vida. Se você tiver a tua Bíblia e puder acompanhar a leitura, nós vamos para 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 9. Para as leituras que nós utilizaremos hoje aqui, nessa mensagem, eu escolhi utilizar a nova versão transformadora da Bíblia. É uma versão mais contemporânea, mas o sentido do texto, independente da versão que você usar, vai ser o mesmo. 2 Timóteo capítulo 4, versos 9 a 18. Abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura, mas não feche a Bíblia, porque nós vamos hoje gastar algum tempo dentro desse mesmo texto. 2 Timóteo capítulo 4, versos 9 a 18. Se você encontrou, diga amém. Se não encontrou, misericórdia, eu espero por você. Bom, já que ninguém precisou de misericórdia, vamos ler o texto. O texto diz assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. E o versículo 21. Procure vir antes do inverno. Mantenha a tua Bíblia aberta. Eu gostaria de fazer mais uma prece junto com você. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra. Fale conosco agora através dela, de forma tão clara e evidente, que no final dessa mensagem, nós saibamos exatamente o tipo de postura que o Senhor espera de nós. Senhor Deus, se por acaso existe alguém
que está ouvindo essa mensagem, seja aqui presencialmente, ou talvez em casa, e que precisa tomar uma decisão hoje de manhã, eu te peço que o Senhor toque nesse coração. Eu estou orando de forma muito especial, Pai, pela Luciene. A Luciene que foi minha amiga de infância, mas que se afastou do caminho de Jesus e nesse momento nos assiste a partir de casa. Eu te peço que o Senhor tome a vida dela nas suas mãos e que a ajude a tomar uma decisão importante ao lado de Cristo Jesus nessa manhã e decidir voltar para o convívio dos irmãos. Pois é em nome de Jesus que oramos e a igreja diz: amém. Antes de podermos olhar para esse texto, eu queria que você entendesse algumas coisas a respeito dele. A primeira coisa que você precisa compreender é que o apóstolo Paulo ele foi preso por pelo menos duas ocasiões. A primeira prisão que ele sofreu aconteceu ali pelos idos do ano 61, 62 da nossa era. Essa primeira prisão aconteceu quando ele ainda ele tinha acabado de fazer o processo de plantação da igreja de Éfeso. Na verdade, ele esteve naquela região de Éfeso. Éfeso era o seu quartel-general. A partir dali, ele plantou algumas igrejas com seus apoiadores em toda aquela região da Ásia Menor. Igrejas como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, Colossos, Hierápolis. Esse foi o maior período que Paulo esteve no mesmo lugar. Foram 3 anos pregando e plantando igrejas naquela região. Nesse mesmo período, uma grande fome se abate sobre a região da Judéia. A igreja de Jerusalém, que havia se tornado tremendamente empobrecida, precisava agora de apoio. Paulo inicia uma campanha entre as igrejas gentílicas. E ele vai dizer para o pessoal de Éfeso: olha, eu preciso agora ir até Jerusalém para levar as ofertas que eu estou recolhendo, mas eu volto para cá. Existe um trabalho que Deus quer que eu desempenhe aqui ainda. Quando Paulo começa agora um processo em que ele vai passando pelas igrejas para poder recolher os donativos para levar em Jerusalém, o Espírito Santo de Deus começa a dar alguns recados para ele. O Espírito Santo vai dizer para ele: Paulo, você vai para Jerusalém, mas vou te falar a real, você vai para Jerusalém, mas vai parar em Roma. Ele fala: se é para ir para Roma, daqui é mais perto. Por que eu vou voltar mais lá para o sul, lá para a região de Jerusalém, para depois ir para Roma? E Deus fala: vai para Jerusalém. E ele continua passando de igreja em igreja. O Espírito de Deus começa agora a ir montando quebra-cabeça para ele. Uma das mensagens que ele recebe: você vai para Jerusalém e vai ser preso lá. Se eu sou Paulo, eu já ia falar: então vamos direto para Roma. E o Espírito Santo diz: vai para Jerusalém, é para lá que você vai. E ele chega em outra igreja e o pessoal fala: você vai sofrer um montão lá em Jerusalém. Eu quase estou imaginando, se eu fosse Paulo, eu ia falar: Senhor, eu não estou entendendo, por que eu tenho que ir para lá se o Senhor quer que eu vá parar em Roma? Eu vou direto para lá. Paulo tinha acabado de escrever uma carta para Roma, para a igreja de Roma, dizendo assim: olha, eu não tive oportunidade de conhecer ainda a igreja aí, mas eu pretendo ir até aí, pretendo conhecer vocês, e a partir daí, pretendo iniciar a minha última viagem missionária. Eu quero ir até Espanha para poder plantar uma igreja lá. E quem sabe vocês vão me enviar até lá. Ele tinha planos de ir a Roma. Mas ele falou assim: Senhor, eu acho que não precisava passar pelo cadeião, não. Se der para não ser preso. E Deus vai dizer para ele, o Espírito Santo vai falar para ele: você vai ter que passar por isso, porque através da sua prisão vai acontecer um monte de bênção. Eu falo: mas quem vai se lascar sou eu. Vai ser abençoado para os outros, mas eu estou lascado, que eu vou. Quem vai para a cadeia sou eu. Quando ele chega finalmente em Cesareia Marítima, desce do navio, um profeta chamado Ágabo vai se encontrar com ele e fala: olha, eu previ que ia acontecer uma fome aqui, mas eu tenho um recado do Espírito Santo para você. E pega o cinto que Paulo estava usando, amarra as mãos dele e fala: o dono desse cinto está lascado. Essa parte do lascado é na versão revista atualizada, segundo Samuel Camilo. É só a interpretação do assunto. Ele vai ser preso. E os irmãos falaram: Paulo, nós pagamos a passagem, entra no navio de volta. Eu falei assim: não posso. Deus falou que é para cá que eu tenho que vir.
Primeira vez que ele foi recebido bem em Jerusalém. Estava com a bolsa cheia de dinheiro. Primeira vez que os apóstolos de Jerusalém estavam esperando por ele. Porque geralmente ele chegava, o pessoal torcia o nariz para Paulo. Porque Paulo tinha um negócio com os gentios que não era assim tão ortodoxo quanto o colégio apostólico, os apóstolos de Jesus Cristo de Jerusalém. Até o irmão de Jesus, o Tiago, que era pastor da igreja de Jerusalém, esse pessoal torcia o nariz para Paulo. Mas agora o receberam com festa. Claro, Paulo tinha dinheiro para trazer para a igreja. Recebe o Tiago, o irmão de Jesus, recebe o Paulo, pega os donativos e fala para ele: ô Paulo, o pessoal aqui está falando que você não liga muito mais aí para as tradições do nosso povo, para os sacrifícios que acontecem no templo. Pasmem vocês. Nós estamos falando aqui do ano 61 da nossa era, 60 mais ou menos da nossa era. Jesus Cristo acabou morrendo ali por volta do ano 27. E a igreja cristã continuava participando dos sacrifícios no templo em Jerusalém. A igreja de Jerusalém pelo menos estava lá. Os apóstolos ainda tinham dificuldade de cortar o cordão umbilical com essa situação toda. E Tiago, irmão de Jesus, vai dizer para o Paulo: Paulo, só para apaziguar os crentes daqui, eu sei que Jesus já morreu, mas é só para poder apaziguar o pessoal. Tem um rapaz que fez um voto aqui, paga as despesas dele, compra um cordeiro, leva lá para poder terminar o processo do voto que o rapaz fez, e assim a igreja vai ver que você não é tudo que eles estão falando. Pela primeira vez Paulo falou assim: tá bom. Ele vai lá, faz um penteado bonito, que a Bíblia diz que ele rapou a cabeça. Ele vai agora para o templo, e quando ele chega no templo acontece todo um processo, e Paulo acaba sendo preso no meio de uma confusão, quase é linchado, é levado num primeiro momento para a fortaleza Antônia, a mesma onde Jesus Cristo tinha sido levado depois que foi preso e julgado pelo Pilatos. Há um complô, querem matar o apóstolo Paulo. Ele acaba sendo transferido para Cesareia Marítima, aonde ele vai passar 2 anos em prisão. Por uma simples razão: os procuradores não queriam se indispor com os líderes de Jerusalém. E quer que eu fale uma coisa para vocês? Deus tinha um propósito naqueles 2 anos. Porque Paulo, ele vai para Cesareia Marítima, Lucas está junto com ele. E provavelmente Paulo olhou para Lucas e falou assim: Lucas, vamos aproveitar que a gente está aqui, e eu não posso ir para lugar nenhum mesmo, você vai ter que estar por aqui. A gente está pertinho de onde aconteceram os eventos da vida de Cristo Jesus. E os outros evangelhos que foram escritos até agora, o evangelho de Marcos e o evangelho de Mateus, contaram uma parte da história. Mas você poderia fazer umas entrevistas com o pessoal que ainda está vivo. E Lucas agora, de Cesareia Marítima, provavelmente ele aproveita a questão geográfica e ele vai fazer entrevistas com pessoas e vai escrever o evangelho mais completo do Novo Testamento, sob a supervisão de Paulo. E é por isso que você vai encontrar o evangelho de Lucas com toda a teologia de Paulo embebida dentro dela, a começar pelo princípio do evangelho, aonde todos os outros evangelistas tinham levado a genealogia de Jesus até Abraão. Ele vai levar até Adão, porque Lucas está tentando mostrar que Jesus é o segundo Adão, como Paulo pregava. Uma bênção. Começa a escrever o livro de Atos. Aqueles 2 anos foram anos em que a igreja foi tremendamente abençoada, enquanto Paulo se lascava. Mas a igreja foi abençoada. Chega um momento que o Espírito Santo fala para Paulo: Paulo, está na hora de você ir para Roma. Apele para ser julgado pelo imperador. E Paulo agora vai dizer: eu sou cidadão romano, quero ser julgado pelo imperador. O imperador naquela época era só Nero, o cara mais louco que já assumiu o Império Romano. Ele vai para Roma, e em Roma ele chega agora acorrentado, mas não chegou tão simples assim. Na viagem,
ele só pegou um furacão. Passou 15 dias no olho do furacão. Você sabe o que é isso? 15 dias que o livro de Atos vai dizer que eles não sabiam se era dia ou noite. E ele ora e jejua 14 dias, até que um anjo vem e aparece para ele. Ó, se você está em jejum 14 dias em oração e um anjo aparece, você fala: agora vai ficar tudo bem. Um anjo apareceu. E o anjo fala: Paulo, suas orações foram ouvidas. E Paulo: glória a Deus. Então, eu vim te falar que o navio vai afundar. Você imagina um negócio desse? Mas como você está orando pelas pessoas do navio, não vai morrer ninguém. E tudo que o anjo falou aconteceu. O navio naufraga, eles vão para uma ilha. Chega numa ilha, uma cobra venenosíssima ainda pica o Paulo. Você está entendendo o que está acontecendo para o cara chegar em Roma? Chega em Roma, ele vai ficar 2 anos em prisão domiciliar. E o que é que eu te falo? Bênção. Bênção. Paulo tinha que estar em prisão domiciliar, mas a guarda pretoriana é que estava tomando conta dele. Ele estava o tempo todo, de 12 em 12 horas, 2 soldados vinham para poder estar com ele dentro de casa. E você sabe que Paulo gostava de pregar, né? E agora ele pensou: eu correndo tanto para arranjar gente para escutar o evangelho, agora tem uns aqui que se não gostar não pode nem ir embora. E meteu Bíblia naqueles soldados da guarda pretoriana. Eram 12.000 soldados. Nesse tempo ele vai escrever as cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Em todas elas ele vai mandar um recadinho no final: os irmãos da casa de César mandam lembranças. Paulo começa a converter o pessoal da guarda pretoriana. E agora os crentes da igreja de Roma são indivíduos da própria guarda do César, que estão dentro do palácio do imperador. Então o que é que eu te fale? Bênção. E Paulo vai dizer: gente, vocês não têm ideia de como eu fui abençoado por essa prisão. Vocês não fazem ideia de como foi bênção. Graças a Deus que eu fui preso. Você olha para Paulo e você fala: esse cara está louco. Ele é julgado pelo imperador e a questão que está em voga é uma questão de teor religioso. Nero nem perde muito tempo, ele é liberado, vai embora. E agora ele começa todo um processo de preparação, porque ele quer chegar até a Espanha. Ele quer pregar o evangelho na Espanha. Só que alguma coisa muito tremenda vai acontecer no dia 17 de julho do ano de 64. O imperador Nero, ele quer expandir a cidade de Roma, que naquela altura já contava com algo em torno de 1 milhão de habitantes. E ele queria expandir um pouco mais o seu palácio. Dos 14 bairros que haviam na cidade de Roma, ele pretendia renovar 2. E para renovar, eles utilizavam um processo de demolição através do fogo. Então, nesse dia, no dia 17 de julho de 64, ele manda colocar fogo nos 2 bairros que cercam o seu palácio. E ele sobe na Torre de Mecenas e começa a tanger a sua lira. Só que o fogo acabou se alastrando. E dos 14 bairros de Roma, 10 acabaram sendo consumidos pelo fogo. Os 4 que sobraram eram densamente povoados por cristãos e judeus. E aqui ele encontra o gancho que ele precisava. E ele joga a culpa sobre o incêndio de Roma nos cristãos. 2, segundo a tradição cristã, 2 indivíduos são pessoalmente responsabilizados por incitarem o povo a colocar fogo em Roma: Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, e Paulo. Pedro, como é só um judeu, ele é crucificado. Paulo é cidadão romano, ele é preso na região de Troade, provavelmente se preparando para iniciar a sua viagem missionária. É levado para Roma de uma maneira completamente diferente daquela prisão que havia acontecido alguns anos antes. Ele vai ficar agora na prisão marmetina, que era um calabouço escuro, fétido, de onde os prisioneiros saíam ou com lepra, ou às vezes nem saíam, morriam lá dentro, mas saíam dali para poder ser executados.
Paulo vai passar por alguns processos judiciais nesse tempo. É o próprio Nero que está dirigindo isso tudo. E é exatamente quando ele está em Roma, nessa segunda prisão, depois de já ter passado por todo o processo de julgamento e condenação, que ele vai escrever sua última carta. A segunda carta a Timóteo. E é nessa carta que a gente vai encontrar algumas coisas muito importantes. Eu me pergunto, que tipo de postura eu e você talvez teríamos se estivéssemos no lugar dele? Que tipo de sentimento ficaria no seu coração se você entendesse o seguinte: eu estou aqui porque eu fui obediente à palavra de Deus, eu estou aqui porque eu segui as orientações de Deus, eu estou aqui porque eu não corri quando a maior parte das pessoas se acovardaram, eu estou aqui porque eu fui fiel à revelação que Deus deu. Eu não sei se você já sofreu de forma inocente, sem merecer. Se tem uma coisa que tira as pessoas do seu eixo, é quando você sofre uma perseguição sem merecimento. Quando você merece, e se é consciente, você ainda fala: mereci, fiz por merecer. Mas quando você é inocente, quanta gente acaba jogando a toalha e dizendo: não quero mais saber de Deus, porque Deus deixou que uma coisa ruim acontecesse com uma pessoa que não merecia. Paulo tinha tudo para falar: não quero mais saber de Deus, chega. Podia ter falado. Mas na segunda carta de Timóteo, a gente vai perceber que a situação dele foi terrível. E me permita mostrar para você um pouquinho disso. Pega a tua Bíblia aí de novo. 2 Timóteo 2, verso 9. Paulo vai dizer aqui nesse versículo por que é que ele foi preso. Como a sociedade de Roma, inclusive a igreja, o via nesse momento. O texto diz: pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. A primeira coisa que Paulo vai dizer é o seguinte: eu estou aqui completamente preso, e as pessoas olham para mim e me veem como criminoso. Na primeira vez que ele foi preso, as pessoas iam até a casa dele para ouvir da palavra de Deus. Ele estava em prisão domiciliar. Haviam pessoas que vinham todos os dias para ouvir a palavra de Deus através dele, e eram batizadas lá dentro da casa dele. Dessa vez, tenta imaginar o tipo de conversa, como é que estavam as redes sociais naquela época. Imagina o tipo de comentário que as pessoas faziam. Lembra daquele cara que foi preso algum tempo atrás e que o Nero julgou, o líder dos cristãos, o tal de Paulo? Pois foi ele que instigou os cristãos a botar fogo em Roma. Esse cara é um terrorista. Imagina o tipo de ligação que fizeram dessa história com aquilo que tinha realmente acontecido na vida pregressa de Paulo. Inclusive tem gente aí que está falando que ele, antes de se tornar crente, ele era matador de crente. Esse cara fazia parte de grupos terroristas. Não é à toa. Ele se escondeu atrás dessa roupa de cristão, mas ele é culpado. Você sabe que a sociedade sempre foi assim. A sociedade não está interessada em ouvir o que você fez. A sociedade precisa arranjar um culpado. E Paulo está dizendo o seguinte: eu já fui considerado culpado por todos. As pessoas olham para mim como um criminoso. E o desdobramento disso? 2 Timóteo 1, verso 15. Olha o que ele vai dizer. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram. Amigo, a província da Ásia, sabe o que era? A província da Ásia era onde ele tinha plantado a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Ele tinha gasto 3 anos da sua vida. Quando você vai para o livro de Atos, tem determinados momentos em que Paulo diz assim: houve momentos em que faltou até força para poder enfrentar o que estava diante de nós. Tinha dias que eu não conseguia dormir, não conseguia comer, as perseguições foram intensas, o inimigo trabalhando o tempo inteiro, porque aquele era um centro da religião pagã, onde havia o templo da deusa Diana. Tentaram, inclusive, apedrejar o próprio Paulo.
Era uma guerra tremenda. É claro que também lá no capítulo 19 de Atos, é onde você encontra, no meio dessa grande luta, Lucas dizendo, e o Senhor fazia milagres extraordinários através de Paulo. Esse povo que viu milagres extraordinários, esse pessoal dessa região, da Ásia Menor, que Paulo está dizendo, você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram. Um por um, o pessoal que andava com Paulo, porque quando Paulo tinha uma postura, quando Paulo tinha uma função, quando Paulo era visto como o grande herói do cristianismo, o que tinha de crente querendo estar junto com ele, ir para uma viagem missionária junto com ele. Mas agora, que ele estava sendo considerado um criminoso, foi todo mundo embora. Olhe, por exemplo, o versículo 1, capítulo 1, versículo 8 de 2 Timóteo. Olha o que ele vai dizer. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Paulo está aqui escrevendo para Timóteo. A coisa mais parecida com um filho que Paulo tinha era Timóteo. Em Atos capítulo 16, Paulo havia sido inclusive apedrejado na região da Galácia. Quando ele conhece Timóteo, Timóteo não tinha mais do que 16 anos. Quando ele vai começar a segunda viagem missionária e vai passar por aquela região de novo, ele leva Timóteo junto consigo. Ele tinha ensinado Timóteo a ser líder da igreja. Ele o tinha ordenado como pastor. Tinha deixado Timóteo como pastor da igreja de Éfeso. E Paulo agora está falando assim, não se envergonhe de continuar a testemunhar não, Timóteo. E ele vai dizer, e não tenha vergonha de mim não. Sabe o que aconteceu? Timóteo, o filho espiritual de Paulo, até Timóteo tinha abandonado Paulo. Até Timóteo estava com vergonha de dizer, eu sou pastor porque o Paulo me chamou para o ministério. Porque ele me ordenou. Eu sou discípulo dele. Você imagina como isso deve ter chocado, deve ter machucado o coração de Paulo. Mas se você acha que isso é pouco, 2 Timóteo 4, verso 16, vai nos mostrar uma outra situação, que aqui foi a gota d'água. 2 Timóteo 4, verso 16. Paulo vai dizer assim, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Paulo estava sendo acusado de ser o mandante do incêndio de Roma. Em Roma, haviam muitos crentes que tinham aceitado, inclusive, o Evangelho de Cristo Jesus por causa da primeira vez que ele esteve preso. E o pessoal da guarda pretoriana, do próprio palácio do imperador. Muita gente que recebera milagres através de Paulo, porque isso aconteceu enquanto ele esteve preso da primeira vez. Paulo pensou, não, os crentes vão estar aqui para testemunhar a meu favor. Era um julgamento, ele era cidadão romano. O julgamento aconteceu. Sabe quantos apareceram? Ninguém. Ninguém para poder dizer, não, eu conheço Paulo. Eu nunca ouvi Paulo falar alguma coisa contra Roma. Eu nunca ouvi Paulo falar ou incitar alguém para poder botar fogo em Roma. Não teve uma testemunha. Gente, não teve uma. E quer ver uma coisa? O capítulo 4, verso 6, vai nos dar um outro detalhe. Ele vai dizer, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele saiu desse primeiro julgamento, ele já saiu condenado à morte. Gente, ninguém, nem os crentes de Roma, aonde estavam os apóstolos naquele momento? Cadê a igreja? Para dar um suporte para o Paulo, cadê? O colégio apostólico de Jerusalém,
Amigos, ninguém, sabe o que é ninguém? Paulo saiu de lá condenado à morte. Eu pergunto, se você fosse Paulo, como é que seu coração estaria quando você fosse escrever tua última carta? Ele vai escrever nesse momento, sabe por quê? Porque ele entendeu. Acabou. Ele foi condenado na época do outono. Ele tinha agora o inverno. E provavelmente na primavera ele seria executado. Antes de ser executado, ele escreve essa carta. O que você escreveria nessa carta se você soubesse? Eu fui condenado à decapitação, vão cortar literalmente minha cabeça, porque ninguém ficou do meu lado. Porque aqueles por quem eu trabalhei me abandonaram. Porque a minha igreja não se importou comigo. O que tem de crente que fala assim, a igreja me abandonou. Os irmãos, eu sofri, estava lá no hospital e ninguém ligou para mim. Eu fiquei doente e ninguém foi atrás. Irmão, eu vou falar para você, é assim mesmo. Quer que eu fale uma coisa para você? Escuta bem o que eu vou falar para você aqui, ó. Meu pai lutou 5 anos contra o Alzheimer. E meu pai foi líder de igreja, desde que eu me conheço por gente, meu pai foi líder de igreja. Sabe quantas pessoas foram visitá-lo? É melhor nem falar. Mas você já sabe quantas foram. A minha mãe perdeu meu pai, já vai fazer 2 anos. Sabe quantas visitas ela recebeu? Eu nem vou falar. Quantos telefones? Ah, pastor, era época de pandemia. Tá, mas a gente não pega Covid pelo telefone, não. Sabe quantos ligaram? Amigão, é assim. Nós estamos vivendo num tempo em que o ritmo das pessoas se modificou. E na época de Paulo não era diferente. Estava todo mundo preocupado em salvar a própria pele. E Paulo foi deixado sozinho. E o que tem de gente hoje que quando se sente abandonado fala, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber da igreja. O coração fica estragado, azedo, machucado. Com Deus e com a igreja. E aí o dom de línguas começa a aparecer, né? O dom de língua comprida. Aí a gente fala mal da igreja. Fala mal dos líderes. Eu nem vou tocar no assunto de pastor. Porque graças a Deus, pastor Luciano Pereira, eu tenho certeza que ele nunca foi criticado. Louvado seja Deus por isso. E se não for verdade, que seja. Amém. Nessa altura, a gente quando se sente colocado de lado, nosso coração se estraga. Mas a segunda carta de Timóteo está aqui para mostrar o que um homem de Deus faz na hora dessa. Deixa eu mostrar para você rapidinho o que ele fez. Primeira coisa que ele fez, 2 Timóteo 4, verso 9. Ele está escrevendo agora para o seu filho na fé, o mesmo que o tinha abandonado. Ah, se sou eu. Eu ia falar, Timóteo, quando você estava jogado lá na tua cidade, quem viu você fui eu, né? Quando você precisou, eu nunca faltei com você. Agora você me largou. Toma vergonha nessa cara larga sua, Timóteo. Eu sou mau, né? Mas o Paulo vai dizer assim para Timóteo, olha aqui, ó. Procure vir logo ao meu encontro, Timóteo. Timóteo tinha pisado na bola. Timóteo estava com vergonha do Paulo. Paulo podia estar com o coração estragado e falar, eu é que tenho vergonha de dizer que eu fui teu discipulador. Paulo vai falar, você é meu filho. Vem logo aqui para você me ver. Eu preciso de você. Só que às vezes é mais fácil você passar pela solidão quando todos te abandonaram do que ligar para alguém e falar, vem aqui, ora comigo, me dá uma força. Nessa época de solidão, quantas pessoas têm colocado um próprio ponto final na sua existência porque se sentem abandonados. Paulo nos ensina uma coisa. Você foi abandonado? Ok. Mas você vai encontrar entre todos aqueles que te abandonaram, alguém que você ame, mesmo que essa pessoa tenha se esquecido de você naquele momento. Não tenha pudor. Lembre que você precisa de gente. Gente precisa de gente. Manda uma carta, se não manda uma carta, uma mensagem.
faz uma ligação. Paulo vai dizer: você me abandonou, mas você é meu filho, vem cá. A segunda coisa que ele vai fazer, 2 Timóteo capítulo 4, verso 10. Isso aqui é tremendo. Paulo tinha sido abandonado não só por Timóteo, mas ele tinha sido abandonado por vários dos seus seguidores na hora mais difícil. E ele vai dizer: pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Sabe, as pessoas falham com a gente. Quer ver? Eu nem vou perguntar quem já passou por uma situação dessa. Quem já se sentiu traído, magoado, ferido, colocado de lado. Eu me senti assim algumas vezes, viu? E nessa hora é mais fácil você ficar com raiva dos outros. E tem uns crentes que são meio feiticeiros. Já viu como é que é crente feiticeiro? Crente feiticeiro, é isso mesmo. Que olha para o outro e fala assim: eu vou te entregar na mão de Deus. Esperando que Deus vá lá e manda um raio na cabeça do outro. Sabe o que é quando você entrega alguém na mão de Deus? É que você está pedindo: Deus, muda o coração daquela pessoa para ela voltar a ter um relacionamento próximo que tinha comigo. Isso é entregar alguém na mão de Deus. Paulo podia ter ficado aqui com uma raiva desse Demas. Demas não apenas tinha abandonado Paulo, mas tinha abandonado o evangelho. Tudo pelo que Paulo tinha trabalhado com esse cara. Ele era discípulo do Paulo. Você não pode, de maneira nenhuma, controlar a atitude das pessoas. Mas eu li um livro fantástico de um cara chamado Viktor Frankl, que ele foi preso na Segunda Guerra, um judeu que foi preso na Segunda Guerra e sobreviveu durante 2 anos em Auschwitz, na Polônia, num campo de concentração. E saiu de lá com saúde mental. E escreveu um livro. Ele falou: o meu segredo foi descobrir que eu não posso mandar no coração e nas atitudes dos outros, mas também descobri que os outros podem até me obrigar a fazer algumas coisas, mas eles não podem me forçar a sentir o que eles querem que eu sinta. Quem manda no meu coração sou eu. E eu não deixei que meu coração se estragasse naqueles anos de Auschwitz. Toda vez que eu era humilhado por um soldado, eu olhava para ele e falava: está perdoado. Alguns deles chegaram a dizer: por que você faz isso? Como você consegue? Ele fala: eu não vou deixar você continuar fazendo mal para mim depois do que já fez. Não, eu preciso perdoar você para que meu coração não se estrague. Você não pode forçar os outros a fazerem o que você quer, mas você não pode deixar que os outros mandem no teu sentimento. Por isso Paulo vai dizer: eu não vou deixar que o meu coração se estrague por causa do Demas. Não vou mesmo. Não vou. E 2 Timóteo 4, verso 11, traz mais uma coisa que ele fez. Ele agora vai dizer para Timóteo, 2 Timóteo 4, 11: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Esse Marcos é o João Marcos, que lá na primeira viagem missionária, quando Paulo e Barnabé saíram de lá de Antioquia da Síria, passaram por Chipre, e de Chipre Paulo decidiu entrar na região da Galácia, que era uma região de um povo bárbaro, complicado, difícil. Quando eles estavam para entrar na Galácia, aliás, já tinham entrado na Galácia, João Marcos disse: eu não vou continuar mais não, vou voltar para a casa da minha mãe. Alguns teólogos vão dizer que Paulo pegou malária nessa altura, quase morreu. Quando Timóteo viu isso: o que é esse negócio de fazer missão? Isso não é bem turismo não, eu estou fora. Paulo sai dessa situação, volta para Antioquia da Síria. Acontece o concílio de Jerusalém de Atos 15. Depois que a situação é resolvida, Paulo vai dizer para Barnabé: vamos voltar para ver como é que estão as igrejas que a gente plantou? E o Barnabé diz: vamos. O João Marcos volta com a gente. Paulo falou: João Marcos? Mas nem pintado de ouro, comigo nunca mais. Aquele cara não é de confiança. Não, acabou, comigo não. Amigo, deixa eu falar um negócio para você. João Marcos não foi junto, a briga foi tão intensa entre os dois, que sabe o que aconteceu? Paulo e Barnabé se separaram. Barnabé leva João Marcos consigo. Na viagem que ele foi fazer, provavelmente ainda em Chipre, ele se encontra com Pedro.
João Marcos se torna discípulo de Pedro e vai escrever o primeiro dos 4 evangelhos. Ele vai plantar a igreja de Alexandria no Egito. E quando Paulo está preso, Paulo agora está olhando para o coração dele e falando, falharam comigo. Mas eu também falhei, né? Eu pisei na bola com aquele menino João Marcos. Nunca pedi perdão. Aí ele agora, é interessante o que ele vai dizer aqui. Traga para mim Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Ele tinha dito que Marcos era um zero à esquerda, que com ele nunca ia trabalhar. Antes de morrer, ele tinha que reconhecer, eu falhei. Antes de pensar em quem falhou com você durante esse tempo de pandemia, pense, quantas pessoas da sua comunidade ficaram doentes e você não foi atrás delas? Quantas pessoas da sua comunidade precisaram de ajuda financeira e você não ajudou? Quantas pessoas da sua comunidade precisaram de um abraço amigo, ou pelo menos de uma ligação, e você estava tentando salvar a tua pele e se esqueceu também? Antes da gente poder jogar pedra nos outros, é importante dar uma olhada para o nosso telhado. E lembrar que nosso telhado também acaba sendo de vidro. Outra coisa que Paulo vai fazer, 2 Timóteo capítulo 4, verso 13. Ele vai dizer, quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros, especialmente meus pergaminhos. Paulo está para morrer. E quando ele está para morrer, ele fala, eu quero os meus livros, mas principalmente os pergaminhos. Os pergaminhos eram os livros da Torá, da lei de Moisés. O cara vai morrer e está dizendo, antes de morrer, eu quero morrer com a minha Bíblia. Eu quero abraçar a minha Bíblia. Eu quero ler minha Bíblia. Um cara que escreveu 40% do Novo Testamento. Ele recebe a informação de que vai morrer. E sabe o que ele quer? Eu quero minha Bíblia. Apaixonado pela palavra. Tem muita gente com o coração ferido, machucado, que não consegue enxergar nada de bom na vida. Você sabe por quê? Porque tiraram a Bíblia da sua mente. Eu não estou falando da Bíblia da cabeceira da cama não, tá? Tem algumas Bíblias que você chegar em algumas casas, ela já abre sozinha no Salmo 23 ou no Salmo 91. Porque ela serve de enfeite em cima da mesa ou em cima de um estante. Não é desse tipo de Bíblia que eu estou falando, não. Estou falando daquela que você folheia, daquela que você lê, daquela que você busca, daquela que faz parte do teu dia a dia, daquela que faz parte do teu cotidiano. Desculpa te dizer isso. Se a Bíblia não tem um lugar na tua vida, provavelmente em algum momento teu coração vai se estragar. Outra coisa que ele vai fazer, 2 Timóteo 4, versos 13 e 14. Ele vai dizer assim, quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros, especialmente os pergaminhos. E o versículo 14 agora. Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito. Mas o Senhor julgará pelo que ele fez. Esse cara, esse Alexandre, provavelmente foi o cara que delatou Paulo quando Paulo estava em Troade, na casa de Carpo, pronto para poder começar a sua viagem missionária. Esse cara delatou Paulo por maldade. Você já passou por alguma situação como essa? Quando gente boa, por pura maldade, quer o teu mal? Aquele comentário que foi bem pensado. Sabe aquela frasezinha escrita na internet? Aquela frasezinha que você lê e fala, estava pensando em mim quando escreveu, não tem como ser diferente. Sabe aquele comentário que logo depois de feito, é mencionado assim para a pessoa? Não conta nada para ninguém, que foi eu que te disse, hein? Sabe aquele que foi pensado? Aquele mal que foi pensado, que foi preparado, que foi planejado. Era o Alexandre. Paulo podia falar, esse filho do Satanás vai para o inferno, vai queimar. E eu quero que na chapa, eu quero escutar ainda o barulho do tsh, quero que morra esse cara. Paulo podia falar. Mas ele vai falar, cuidado, viu, que esse cara é perigoso. Mas não mexe com ele não. Deixa que o assunto dele Deus vai tratar.
Deixa com Deus. E Paulo não era feiticeiro, esses crentes feiticeiros, não. Deus vai pegar ele. Não, não é isso que ele está falando, não. Deus, ele está dizendo, se tem injustiça, deixa na mão de quem resolve. Fizeram mal para você, bota na mão de quem resolve. E vocês ficam, me permitam dizer um negócio para vocês, às vezes eu fico envergonhado quando eu vejo uns crentes brigando na rede social. Um falando mal do outro. Ah, eu respondi porque me acusou primeiro. Ah, eu fui para a rede social porque fizeram isso aqui. Expõe o nome da igreja, expõe o seu próprio nome. Paulo não foi para a rede social. Aliás, nem na carta que ele mandou para o Timóteo, ele falou mal do Alexandre. Ele podia falar, esse cara não vale um centavo. Não, ele fala, cuidado com ele, que esse cara é perigoso. Mas não mexa com ele, deixa que Deus vai resolver esse assunto na hora certa. O único juiz para poder resolver esse negócio é Deus. Eu quero que você dê uma olhada também aí, 2 Timóteo 4, verso 21. É só uma frase que Paulo vai dizer aqui. Ele vai dizer, procure vir antes do inverno. O que tem de gente deixando para fazer algumas coisas no inverno. Por que ele está falando de inverno? Quando ele fez sua primeira viagem para Roma, ele avisou para o capitão do navio, não é hora de encarar o oceano. O inverno é época de tempestade, de vento. O navio afundou. Paulo está agora falando para Timóteo, Timóteo, vem, mas vem antes do inverno, viu filho? Porque se você for esperar o inverno, quando você chegar, eu já não estou mais aqui. Tem coisa que você tem que fazer hoje. Não é amanhã não. É hoje. Mas eu tenho um último texto que eu quero compartilhar com vocês. 2 Timóteo 4, versos 8. Essa é a última postura que ele vai tomar. Depois de ter enfrentado todas essas situações, tem uma postura que ele vai tomar. Ele vai dizer, a Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Isso aqui não era um chavão. Não. Isso aqui não era olha, eu preciso terminar. Em nome de Jesus, amém. Não, não é isso aqui não. Ele está terminando agora. Ele sabe que é a última vez que ele vai escrever alguma coisa. Ele está concluindo um ministério. Ele está concluindo uma vida. E ele agora vai dizer para Timóteo, Timóteo, a Deus seja a glória para todo o sempre. Amém. O que ele está dizendo aqui é, olha Timóteo, o que eu pude fazer eu fiz. Aliás, ele vai dizer exatamente isso, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. Quando ele vai falar assim, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua verdade. Ele vai usar aqui 3 verbos, ele vai dizer, eu combati. Ô Timóteo, minha vida foi uma vida marcada por lutas, Timóteo. Timóteo, não foi fácil. Teve um monte de vezes que eu tive vontade de jogar toalha, de correr, de ir embora, de ficar com raiva. Timóteo, teve horas que eu tive vontade de falar, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber da igreja. Eu trabalhei para poder levar o evangelho para esses homens e mulheres que estavam perdidos lá na Ásia Menor, agora me largaram. Eu trabalhei por esses romanos, agora me deixaram. Timóteo, teve um monte de ocasiões em que eu tive vontade de jogar toalha, mas eu tive que combater alguns combates, Timóteo. Nossa vida é feita de alguns combates, de algumas lutas. Irmão, se é luta, vai ter que ter vencedor. Só que toda vez que você joga a toalha, quem vence é o rebelde. Quem vence é o diabo. Toda vez que você, ao invés de usar as armas de Deus, você resolve usar as armas do inimigo, e as armas dele são críticas, são maledicência, são às vezes até mesmo aquele espírito amargo, aquele espírito ruim, que vê só o mal nas pessoas. Cada vez que você deixa essas coisas entrar no seu coração, é uma vitória para o rebelde. Mas Paulo vai falar, eu combati, mas foi um bom combate, Timóteo.
Sabe como é que é um bom combate? Quando você olha e está cheio de cicatriz pelo corpo. Cicatriz. Porque a batalha deixa cicatriz. A batalha, uma batalha travada, ela vai deixar marcas no teu corpo. Vai deixar. Não adianta você dizer que não. Vai deixar marcas. Mas o bom combate é aquele que você olha e tem marcas. Mas você fala, venci. Eu venci. O outro verbo que ele vai usar é: eu terminei a corrida. Eu combati, mas eu terminei. Paulo não era o tipo de pessoa que parava no meio do caminho. Não era o tipo de gente que jogava a toalha. Paulo não era o tipo de pessoa que lutava meia luta. Não. É até o final. Enquanto eu tiver vida, eu estou na luta. Eu perdi um companheiro de ministério nesse início de pandemia. Irmão Claudinei Império. Eu estava trabalhando no distrito do Jaguaré. E ele foi meu obreiro bíblico. Pensa num cara 10. E eu falei, irmão Claudinei, é hora da gente se cuidar. Ele tinha um problema sério de rins. Pegou Covid. Quando ele pegou Covid, ele me ligou. Falou assim, pastor, não sei como é que vai ser esse negócio. Eu estou mal. Estou mal mesmo. Com dificuldade de respirar e tudo. E minha família está me levando para o hospital. Não sei qual vai ser a minha história. Mas vou te falar uma coisa. Eu estou pedindo a Jesus que, se for minha hora, que Ele segure o máximo que der lá dentro. Que o que deve ter de gente sofrendo naquele hospital. Se chegou qualquer um perto de mim, eu vou pregar. Quero nem saber. Ele passou 2 meses internado. Em 2 meses, tudo que ele fez, sabe o que foi? Compartilhar esperança com os que estavam em volta dele. No dia que ele morreu, o médico falou, a gente pode tentar entubar. Ele falou assim, não, entubar não, porque se me entubar eu não falo. O cara não conseguia nem respirar. O médico falou, não, mas daí você vai ficar melhor. Quem sabe pode ser que dê certo. Ele falou assim, não, entubar eu não quero. Porque aqui ainda que ofegante com pouco ar, eu ainda consigo falar com quem está perto. Tem um monte de gente sofrendo aqui. Só estou vivo por causa deles. A enfermeira que cuidou dele até o final disse que ela acompanhou todo o processo dele e percebeu que tinha chegado a hora dele. Ela disse, pastor, eu não me aguentei. Uma lágrima começou a escorrer pela minha face. Aí ele olhou e falou assim, chora não. E ela diz, é muito triste o que está acontecendo. Ele falou assim, não, triste sabe o que é? Triste é alguém que morre sem esperança. Se eu morrer agora, a primeira coisa que eu vou escutar é Jesus me chamando pelo meu nome. Aí ela olhou para ele e falou, mas eu sou ex-adventista. E ela não tinha falado nada para ele. Ele olhou para ela e falou assim, então pelo amor de Deus, volta para Jesus antes que seja tarde demais. Toma uma decisão. Tirou a decisão da enfermeira antes de morrer. Morreu naquele dia. Sabe, tem combate que vai te levar até o final, que vai te levar, que vai fazer suas vítimas. Paulo está dizendo, não, minha batalha não termina assim não. Minha batalha só vai acabar quando o Senhor Deus falar, acabou. Enquanto Ele não disser, acabou, eu estou lutando. E o último verbo que ele vai dizer é, guardei a fé. Ele lutou até o final, porque a fé estava no seu coração. E se me permite, há um texto de Ellen White do livro Atos dos Apóstolos. Você me permite terminar com ele? Posso ler esse livro para você? Tá bom, então vamos fazer a oração final. Posso ler? Deixa eu ver, só quem deixa levanta a mão aí. Dá uma moral para mim, vai. Ela fala assim, presta atenção na leitura. O apóstolo perdeu de vista seus próprios sofrimentos, aqueles mesmos que se aproximavam dele. E em sua solicitude por aqueles que estavam prestes a perdê-lo, deixou de lado o ódio e não permitiu que nem as perseguições
manchassem seu coração. Os poucos cristãos que o acompanharam até o local da execução estavam com ele, preocupados em animar-lhe a fé, mas ele usou todos os seus esforços para fortalecê-los e animá-los, repetindo todas as promessas que havia feito a eles, principalmente aqueles que tinham sido perseguidos por causa da justiça, e assegurou-lhes que nada falharia de tudo aquilo que o Senhor tinha falado a respeito dos seus filhos provados e fiéis. Por algum tempo poderiam estar sob o peso de multiformes tentações, poderiam achar-se destituídos de conforto terrestre, poderiam, porém, animar o coração com a certeza da fidelidade de Deus, dizendo: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Logo terminaria a noite de provações e sofrimentos, e raiaria a alegria da manhã de paz do dia perfeito. O apóstolo estava agora a olhar para o grande além, não com incerteza e terror, não com o coração magoado, mas com esperança anelante e com expectativa do breve encontro com Jesus. Ao encontrar-se no lugar do martírio, não via a espada do carrasco, ou a terra que logo teria que beber do seu sangue. Olhava, entretanto, para cima, para o calmo céu azul daquele dia de verão, para o trono do Eterno. Resgatado pelo sangue de Cristo, lavados os seus pecados no sangue do Cordeiro, revestido com a justiça de Cristo, Paulo tinha diante de si o mesmo testemunho de que sua alma é preciosa à vista do seu Redentor. A sua vida estava escondida com Cristo em Deus, e ele estava persuadido de que aquele que conquistou a morte seria capaz de guardar o seu depósito. Preste atenção. Seu espírito se apegou às promessas do Salvador: eu o ressuscitarei no último dia. Seus pensamentos e esperanças estavam centralizados na segunda vinda do Redentor. E quando finalmente a espada do carrasco desceu e a sombra da morte caiu sobre o mártir, seu último pensamento se unirá ao primeiro, no momento em que Cristo ressuscitar dentre os mortos. Porque ele, ainda na hora da morte, se regozijou na salvação que Cristo lhe daria. Você consegue imaginar alguém assim? Um grupo pequeno de crentes, estava ali Lucas, Timóteo também chegou, não sei mais quem. Eles falando: Paulo, firme, coragem. E Paulo olhava para eles e falava assim: coragem vocês, a minha luta está terminando, vocês vão ter que continuar. Olha, se apeguem às promessas de Deus, não desistam, não desistam, permaneçam firmes, não desistam, as promessas de Deus vão se cumprir. Por favor, não desista, não desista. Você imagina a cena? Quando chega no local da execução, o carrasco está esperando. Ele não olha para a espada, ele olha para o céu. E ele vê: o meu Redentor está lá, e ele vai voltar, ele vai me tirar da sepultura. Gente, nessa hora ele podia fazer uma oração: Senhor, puxa vida, hein? Lembra do que eu fiz aí, pô? Trabalhei para o Senhor quanto tempo? Eu me desgastei, larguei tudo para trás. O que tem de crente jogando na cara de Deus o que fez por ele, e depois querendo cobrar como se fosse um salário. Paulo não faz nada disso. Ele só olha e diz: eu louvo o teu nome, Senhor, pelo que o Senhor me deixou viver até hoje. O último pensamento é de glória a Deus. E a White diz: esse último pensamento vai se unir ao primeiro, que será de glória a Deus. Será que hoje, se você não prestou atenção em nada do que eu falei até agora, pelo amor de Deus, abra bem seus ouvidos agora e escuta o que eu vou te dizer. Será que hoje estou falando para alguém que está com o coração machucado e ferido? Alguém que talvez no meio dessa pandemia escolheu olhar para tudo que era ruim que tinha acontecido, mas deixou de olhar para Cristo. Cristo está dizendo para você agora: olha para Paulo. Você acha que você tem razão para sofrer?
Olha para Paulo. Tenha coragem de dizer como Paulo: eu não vou deixar meu coração se estragar. Não. Honra e glória é o nome do Senhor Jesus. Vou morrer? Esses caras podem tirar minha vida, mas minha esperança não. Eu estou firme em Cristo. E vou esperar até Ele me chamar pelo nome. Talvez hoje haja alguém aqui nesse lugar ou em casa que está pensando seriamente em deixar o caminho de Jesus. Não faça isso. Você vai trocar a esperança eterna por causa dos problemas e dificuldades que você enfrenta aqui? Eu queria que hoje você unisse o seu pensamento a Deus e dissesse honra e glória ao nome do Senhor. Por quê? Porque se você está ouvindo é que você ainda está vivo. Se você tem vida, é porque Deus ainda tem um propósito para a sua vida, para a tua história. O que você vai fazer com ela? Eu queria que hoje você elevasse o seu pensamento a Deus.